Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer uma reflexão no que está escrito aí no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós temos feito algumas reflexões sobre este sermão chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. Aí no versículo 7, Jesus disse assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então Jesus está dizendo que aqueles que são misericordiosos são felizes e eles alcançarão misericórdia. Aí eu vi nesta fala de Jesus algo que se repete. Eu vi aqui um ciclo e pensei, associei com aquilo que a gente vê para ficar bem gravado, nas estações do ano. Um ciclo. Elas se repetem todos os anos. É misericordioso alcançando misericórdia. Misericordioso alcançando misericórdia. Esses são felizes. E aí a gente precisa então entender o significado das coisas para não ficar vagando, voando, não é? O que é um ciclo? Ciclo. Olha, é uma série de acontecimentos ou de fenômenos que se sucedem numa determinada ordem. Então, para a gente gravar isso, ficar bem associado uma coisa à outra, basta lembrarmos, né, que nós temos as estações do ano, o ciclo das estações, quer dizer, todo ano elas se repetem: primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E elas trazem o quê? Mudanças. Vão pensando bem no tema, no que Jesus disse, que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia. O ciclo da misericórdia. Então é repetir a mesma ordem, os mesmos fatos, as mesmas causas ou as mesmas influências. É uma série de acontecimentos. Mas o que é misericórdia? Se eu não souber o que é misericórdia, não vai fazer muita diferença. Misericórdia é a benevolência, é o perdão, é a bondade. Agora preste atenção, isso não é só na vida espiritual. Em todo contexto ético, religioso e social. Quer dizer, não apenas em matéria ou dentro do contexto da ordem espiritual, mas em todas as áreas da vida. Exercer misericórdia é ser benevolente, é saber perdoar, é ser bondoso, é ter compaixão, é ter empatia, é saber se colocar no lugar do outro. Isso é ser misericordioso. E Jesus está dizendo que estes alcançam. Quer dizer, vão conquistando, vão galgando, vão alcançando cada vez mais, vão obtendo cada vez mais misericórdia. Misericórdia, ainda segundo uma outra definição, é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia do outro. É você ver um miserável e se compadecer dele. Se colocar no lugar dele e pensar: e se fosse eu? O que é que eu estaria sentindo ali? Como é que ele se sente? E é interessante porque esta palavra, misericórdia, ela tem origem no latim.
ela é formada pela junção de miserere, que significa ter compaixão pela miséria, e cordis, coração. Então, é o coração posto na miséria do outro. É você se compadecer do outro, é você ter empatia pelo outro, é você se colocar no lugar do outro. Isso é exercer misericórdia. Agora, veja como nós fazemos, às vezes até sem pensar, diante de uma situação difícil, às vezes temerosa, logo vem aquela exclamação: misericórdia. Uma situação de desespero, de sofrimento, de angústia, mas também é um grito, não deixa de ser um grito de compaixão. Então, conceder misericórdia ou ter misericórdia de alguém é perdoar este alguém pelos simples ato de bondade, mesmo que o outro não mereça o perdão. Não é assim a misericórdia divina? Quando o profeta Jeremias diz no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos diariamente e que elas se renovam a cada manhã. É Deus perdoando o pecador, mesmo que o pecador não mereça receber por este perdão. É a libertação do julgamento. É por isso que a Bíblia diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, capítulo 8, Romanos capítulo 8, nos versículos 1 e 2, que agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, por pura bondade, misericórdia e graça da parte de Deus. Não fiz nada, mas Deus fez tudo por mim. Não fiz nada por merecer, mas Ele fez tudo por mim, em meu favor. Então, carregar a bandeira da misericórdia significa estar sempre pronto para ajudar o outro, se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro, sentir empatia pelo outro, exercer compaixão pelo outro, sem qualquer interesse. E aí nós temos um exemplo bíblico, e nada melhor do que buscar exemplos na Bíblia, a parábola contada por Jesus, que está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Jesus contou uma historinha, fez uma ilustração, contou uma parábola para que aqueles que estavam ouvindo, e principalmente ali os judeus, os religiosos, pudessem entender o ensino que ele queria passar. Ele disse assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Obviamente ele não fazia. Ele conhecia a lei, ele conhecia o mandamento, mas ele não conhecia a prática, não exercitava aquilo, não punha em prática. Esse é o problema de muita gente religiosa. Conhece, o diabo também conhece, mas não adianta nada se não puser em prática, se não obedecer.
Aí vem no o versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus vai contar uma historinha para ele, né? Jesus era bastante didático. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Sacerdote, aquele que tinha a função de representar ou de levar os anseios do povo a Deus, interceder diante de Deus pela comunidade. Viu? Quer dizer, isso não é comigo, não tem nada com isso. Passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita, aquele que tinha a incumbência de cuidar do templo, da música, da liturgia, do culto, um levita, descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Quer dizer, não tem nada com isso, não é problema meu, né? Certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha onde Jesus vai. Os samaritanos e os judeus não se davam, eram inimigos, declarados publicamente. E Jesus disse que exatamente o samaritano, que não era o sacerdote, que não era responsável pela liturgia do templo, do culto, pegou aquele homem. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3? Aí Jesus chama o cidadão à reflexão, né? O intérprete da lei. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ultrapasse, vá além da mera letra e da teoria. Vá para a prática. Exercite misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Foi isso que Jesus disse. E que estes são felizes. Então vamos pensar um pouquinho aqui no que Jesus quis ensinar para nós. Feliz é alguém de boa ventura, agraciado por Deus na parte que lhe cabe, da porção que Deus lhe concede para uma existência feliz aqui na terra e por toda a eternidade. Ser feliz é ser abençoado por Deus, ser autorizado por Ele para prosperar em todas as áreas da vida e não apenas na área ou na vida espiritual. Aprendi uma coisa esta semana lendo um livro e vou compartilhar aqui. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é papel moeda. Interessante, as coisas têm nome, têm definição. Se não fosse assim, não haveria razão para tal fim, não é? Dinheiro é papel moeda. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é tudo o que você precisa para ser feliz
e cumprir o seu destino nesta existência. Essa é boa, bacana, completa, perfeita. Prosperidade é tudo o que você precisa para ser feliz e cumprir o seu destino nesta existência. Tem muita gente cheia de dinheiro que é infeliz. Então, dinheiro não é prosperidade, dinheiro é papel, moeda. Isto funciona como um ciclo que se renova e se repete. Se sou bem-aventurado, sou feliz, sou próspero, então sou misericordioso e alcanço misericórdia. Desfruto da bondade do Senhor, fui perdoado por Ele, logo devo perdoar aqueles que me ofendem. Jesus disse que todos os que ouvem a palavra de Deus, guardam-na e a obedecem, são felizes, são bem-aventurados, são misericordiosos, alcançam misericórdia, fazem parte do ciclo da misericórdia e a exercitam em prol dos outros. No capítulo 11 do Evangelho escrito por Lucas, Jesus recebeu aqui um elogio de alguém que estava no meio da multidão, encantada com a sua performance, com o seu poder, com a sua fama. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Vejamos como é que Jesus recebeu aquele elogio. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Felizes aqueles que ouvem, aqueles que põem em prática a palavra de Deus. Felizes, bem-aventurados, os misericordiosos, aqueles que têm compaixão, empatia pelo outro, que perdoa o outro, que não guarda mágoa, que não se sente ofendido por qualquer coisa e que obedece à palavra de Deus. Este é feliz. E este alcança misericórdia. Há um convite e uma ordem para sermos misericordiosos. Na parábola contada por Jesus acerca do bom samaritano, isso ficou bem visível, bem claro, bem nítido, quando Jesus faz a pergunta a ele: qual destes três te parece ter sido próximo do homem? No versículo 36. Que caiu nas mãos dos salteadores. E o homem respondeu para Jesus: o que usou de misericórdia? Então Jesus disse a ele: vai e procede tu de igual modo. Então há uma ordem explícita aqui, para que usemos de misericórdia em favor dos outros. Isso nos diz que misericórdia tem a ver com perdão. Tem a ver com perdão. Ambos, misericórdia e perdão, estão intimamente ligados. Se de fato foi isso que Jesus disse aos fariseus, e de fato foi isso que Jesus disse aos fariseus que o censuravam em tudo o que ele fazia. Vejamos o texto aí de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao versículo 13. E sucedeu que, estando ele em casa, tomaram
Estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então os religiosos, e parece que a coisa não mudou, críticos, velados, e continuam assim, não conseguem distinguir a beleza do reino de Deus, não tem visão do reino, do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Impõem, são mestres em impor censura. E Jesus disse: é misericórdia que eu quero, não quero sacrifícios, não quero holocaustos. Vocês têm que aprender o que isso significa. O Deus misericordioso é riquíssimo em perdoar. E ele nos convida ao exercício do perdão e da compaixão. Enquanto não nos colocarmos no lugar do outro, seremos incapazes de perdoar. Fomos recriados por Deus em Cristo. Por isso ele enviou Jesus, para nos atrair no corpo dele na cruz e trocar aquela natureza adâmica, que todos nascemos com ela, e implantar em nós a natureza divina, a natureza do Pai, que é uma natureza de amor, de misericórdia, de compaixão, de empatia. Devemos exercitar a misericórdia, o perdão, e não apenas desfrutarmos do novo status de justos ou de justificados e da felicidade eterna. Nós devemos lembrar que fomos perdoados por Deus, para perdoar aqueles que nos ofendem. A ofensa, preste atenção, é uma isca de Satanás. Ele lança a isca. Assim como lançamos a isca para pegar o peixe, e ele vem, abocanha e é fisgado, Satanás joga as iscas dele. E uma delas é a ofensa. Eu não conheço um lugar onde tem tanta gente ofendida, que se sente ofendida, melindrosa, como na igreja. É impressionante. No trabalho, nos relacionamentos, nos demais, mais variados lugares, as pessoas relevam, suportam, aguentam tudo. Mas na igreja parece que não. A igreja é o lugar onde as pessoas mais se ofendem, se sentem ofendidas, são melindrosas. Mas preste atenção, tome cuidado, porque a ofensa é uma isca de Satanás. Pense nisso. Todas as vezes que você se sentir ofendido, pense que por trás daquela ofensa está a ação do diabo, para que você se sinta daquele modo, daquele jeito. Devemos estar atentos ao que está escrito na Bíblia, pois muitas das vezes nos sentimos ofendidos com as pessoas e não prestamos atenção que o inimigo está por trás, tentando nos destruir. Deus jamais fará coisa ruim para você, mas o diabo quer destruir você, porque você foi recriado por Deus em Cristo, à imagem e à semelhança dele, pelo novo nascimento. O diabo não fica feliz. Ele quer destruir o ser humano a todo custo. Por isso, Jesus disse que toda vigilância é necessária. Toda. Jamais estaremos vigiando de modo excessivo. Toda vigilância se faz necessária nesse aspecto.
E Jesus deixou bem claro que, se não for assim, e se não exercitarmos misericórdia, as nossas orações não passarão do teto. Ou, de acordo com a parábola que ele contou do publicano e o fariseu, e ele disse que o fariseu orava de si, para si mesmo. A oração não saía dele. Assim, é para todo aquele que ora, sem estar atento, dar a devida atenção aos princípios estabelecidos por Jesus quando o assunto é oração. Foi isso que ele disse e foi registrado por Mateus no capítulo 6, versículo 9 ao 15. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É uma condição. Assim como eu perdoo o meu devedor ou aquele que me ofende, o Senhor me perdoa. Uma coisa está condicionada à outra. Olha o que ele diz no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Uma coisa está condicionada, vinculada, ligada à outra. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Há uma condição, há um convite e há uma ordem. Quando a matéria é misericórdia, quando a matéria é perdão, as bem-aventuranças, a felicidade, Jesus simplesmente reproduziu aquilo que já constava da lei e dos profetas. É o que está escrito aí no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, no versículo 8, está escrito assim: Deus dizendo através do profeta: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É para amar a misericórdia, é para ter compaixão da miséria do outro, é para ter empatia, é para se compadecer e é para se colocar no lugar do outro. O quanto disso nós vemos dentro da igreja e nos nossos relacionamentos. Naqueles que se dizem ser novas criaturas, aqueles que dizem que Cristo vive neles. Quanto disso nós vemos? Se você não exerce misericórdia, você não tem compaixão pelo próximo. Você não é capaz de se colocar no lugar do outro. Você não perdoa, você não é feliz e você não prospera. Essa é a realidade. E em matéria de perdão, tem mais um detalhe fundamental. Perdão você dá e recebe. Se você não dá, não libera perdão, você não recebe. E você continua preso na armadilha de Satanás. E isso te impede de ser próspero na vida. No capítulo 11 do Evangelho escrito por Marcos, Marcos capítulo 11, versículos 24 ao 26, Jesus, falando a respeito de oração, ele disse isso: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Você pede e você crê. Eu já recebi o que eu estou pedindo. Eu vou tomar posse. Já tomo posse do que eu estou pedindo, porque eu creio que eu recebi. E será assim, Jesus está dizendo. E será assim convosco. Versículo 25. E quando estiverdes orando,
se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Eu perdoo e sou perdoado. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, essa questão é uma questão muito séria e mostra por que existe tanta gente dentro da igreja, no seio religioso, com uma vida paupérrima, miserável. E lembre que eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é papel moeda. Dinheiro não é bênção, dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é tudo quanto você precisa para viver feliz nesta existência, neste mundo. Se avançarmos um pouco, veremos que Jesus não falou isso apenas uma vez, mas muitas vezes. Porque ele estava enfatizando a importância desse tema e alertando os cristãos para esta realidade. Isto é um ciclo. E o ciclo se repete e deve se repetir na vida do cristão, como as estações do ano renovam o ciclo da terra e da vida. O ciclo da misericórdia deve se renovar todos os dias, com as misericórdias do Senhor, como elas se renovam a cada manhã, dia a dia, até o último dia de nossas vidas. E assim, glorifiquemos o Pai Celeste. Quero concluir com o que Jesus disse e foi registrado por João, no capítulo 15, no versículo 8. Porque tudo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 11:36, tudo vem dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí Jesus disse aqui, João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém e amém.